Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Tassiana e esse é o canal Tenha Medo TV. E hoje eu trago para vocês mais uma segunda-feira negra. O caso Araceli. São 47 anos sem solução, de um crime com muitas contradições. Mas antes de começarmos a falar sobre esse mistério, peço a vocês que se inscrevam nesse canal. Se gostar do conteúdo, deixa aí o seu like para estar fortalecendo o canal e ajudando a crescer. Bem, o canal não tem intenção nenhuma de ferir, magoar ou ofender a memória de Araceli e de seus familiares. Quero deixar aqui bem claro que todo o conteúdo foi tirado da net e que toda a intenção do canal é divulgar e informar. O caso Araceli. Araceli Cabreira Sanches Crespo nasceu em 2 de julho de 1964 e teve sua vida abruptamente tomada entre os dias 18 e 24 de maio de 1973 em Vitória. A menina de 8 anos teve conjunção carnal não permitida e forçada sob o efeito de drogas e seu corpo foi desovado em um matagal. O dia do desaparecimento de Araceli Cabreira Crespo completou no dia 18 de maio de 2020 47 anos. Mesmo depois de tanto tempo, a forma como a menina de 8 anos desapareceu no ano de 1973 continua um mistério. Polícias, suspeitos e até mesmo familiares se depararam com diversas versões para um crime só, que permanece sem nenhuma solução até os dias de hoje. O processo, depois do julgamento e a absolvição dos acusados, foi arquivado pela Justiça. O caso Araceli foi um dos mais emblemáticos da história do Brasil. O país teve recorde de jornais como A Gazeta, reportagens na TV Globo e muitos relatos e muitas testemunhas. Exatamente no dia 18 de maio de 1973, uma sexta-feira, começou como um dia qualquer para a família Cabreira Crespo. Araceli saiu de casa, no bairro de Fátima, na Serra, e seguiu para a Escola São Pedro, na praia de Suá, em Vitória. Por conta do horário do ônibus que levaria Araceli de volta para casa, a mãe, Loura Cabreira Crespo, pediu para que Araceli saísse um pouco mais cedo da escola. Ao sair da escola, ela foi vista por um adolescente em um bar entre os cruzamentos da Avenida Ferreira Coelho e César Ilau, em Vitória, que fica a poucos minutos da escola onde Araceli estudava. Essa testemunha, esse rapaz, ele disse à polícia, naquela época, que a menina não tinha entrado no coletivo. Ela simplesmente ficou brincando com um gato no estabelecimento. Depois disso, a Araceli não foi mais encontrada. Quando a noite chegou, o pai, Gabriel Sanches Crespo, iniciou a buscas por conta própria. O desaparecimento de Araceli foi comunicado à polícia. No entanto, as autoridades afirmaram que não podia fazer nada até segunda-feira.
Dias após o desaparecimento, no dia 24 de maio, o corpo de uma criança foi encontrado, desfigurado e em avançado estado de decomposição, em uma mata atrás do Hospital Infantil em Vitória. Inicialmente, o pai da Araceli reconheceu o corpo como sendo o da filha. No dia seguinte, ele alegou afirmando que o corpo não era da filha desaparecida. Meses depois, após exames, foi constatado que o corpo era de Araceli. Quem encontrou o corpo foi o policial Ronaldo Monjardim, junto com seu pai. Durante as investigações, provas e depoimento misturaram fatos com boatos. Mesmo depois de 47 anos do desaparecimento de Araceli, o assunto ainda é um mistério. Além de grande parte das testemunhas terem morrido, as que ainda estão vivas se recusam a falar sobre o assunto. Se impera a lei do silêncio mediante a impunidade do crime de uma menina inocente. Diante dos fatos apresentados pela denúncia do promotor Volmar Bermúdez, a justiça chegou a 3 principais suspeitos: Dante Michelini, o Dantinho, Dante de Brito Michelino, que era pai de Dantinho, e Paulo Constante Elau. Todos os suspeitos são membros de famílias tradicionais e influentes no Espírito Santo. Depois do julgamento, os envolvidos se recusaram a falar sobre o assunto com a imprensa por diversas vezes, ou não foram localizados para fazer uma reportagem. A versão apresentada pela acusação é de que a menina teria sido raptada no próprio bar aonde ela foi vista pela última vez por Paulo Elau. No mesmo dia, a menina teria sido levada para o então Bar Franciscano, na praia de Camburi, que pertencia a Dante Michelini, onde foi estuprada e mantida em cárcere privado sob efeito de drogas. E foi justamente por causa do excesso de drogas que Araceli entrou em coma e foi levada para o hospital, onde já chegou morta. Segundo essa versão, Paulo e Dantinho jogaram o corpo da menina em uma mata atrás do Hospital Infantil em Vitória. Sob os principais acusados, pesam as seguintes acusações. Dante Michelino, pai, pesa a acusação de haver mantido a menor em cárcere privado por 2 dias no sótão de seu bar em Camburi. Contra os dois, Dante filho, mais conhecido como Dantinho, e Paulo, pesam as acusações de haverem os dois ministrado a menor tóxicos ou drogas ilícitas e haverem ainda, de maneira violenta, mantido conjunção carnal com a menina. Mas, durante todo o julgamento, Paulo e Dantinho negaram conhecer Araceli ou qualquer outro membro da família Cabreira Crespo. O julgamento foi em 1980. O juiz responsável pelo caso foi o senhor Hilton Seeley, e ele definiu a sentença. Paulo e Dantinho deveriam cumprir 18 anos de reclusão
e o pagamento de uma multa de 18.000 cruzeiros para os pais de Araceli. Já Dante Michelini foi condenado a 5 anos de reclusão. Na ocasião, o juiz Hilton Cilli disse a uma entrevista que os 3 foram condenados porque haviam provas materiais sobre a autoria do crime. Então os acusados recorreram da decisão e o caso voltou a ser novamente investigado. O Tribunal de Justiça do Espírito Santo anulou a primeira sentença e o processo passou então para as mãos do juiz Paulo Copililo, que gastou 5 anos somente para estudar o processo. Por fim, ele escreveu uma sentença de mais de 700 páginas que absolvia os acusados por falta de provas. A família de Araceli nunca mais foi a mesma após a sua morte, tão trágica e tão prematura. Em 2016, o irmão dela, Carlos Cabreira Crespo, quebrou o silêncio e lembrou da dor da família que viveu todos esses anos depois da morte de Araceli. Carlos, que hoje vive no Canadá junto com sua esposa e os filhos, quando Araceli desapareceu, tinha apenas 13 anos de idade, sendo ele muito próximo da irmã. Ele comenta que a menina era muito bem cuidada e ele, por ser mais velho, tinha muito carinho por ela. E não tendo outro irmão ou outra irmã, eles conviviam muito bem e o pai era muito dengoso com a menina. Araceli, por ser a caçula, o pai tinha muito cuidado com ela. Carlos também comenta que a família foi muito prejudicada com boatos e notícias que eram vinculados na época. Ele nunca mais viu a irmã. Seus pais se separaram, sua mãe voltou para a Bolívia, pois era a terra dela, e o pai continuou morando no bairro de Fátima, mas ele trabalhou por quase todo o Brasil. E ele acabou ficando por ali mesmo, pelo bairro de Fátima. Depois ele foi morar um tempo com a mãe na Bolívia. Então novamente ele retornou para Fátima. Ele tinha por volta de 14 anos nessa época e ele sentia muita falta do Brasil. Carlos também nega qualquer relação com a família dos acusados, mas não nega que conhecia a loja da família de Paulo, que ficava na Praça 8. Depois disso tudo, da morte de Araceli, o casamento dos pais de Araceli se desfez. O pai e a mãe se casaram com outras pessoas. A mãe teve 2 meninas e o pai teve uma filha e um filho que moram hoje no Brasil. Já as filhas da dona Lola moram na Bolívia. O pai de Araceli, Gabriel Sanches Crespo, faleceu em 2001. Já dona Lola vivia muito debilitada na Bolívia, mas também já era viúva. Estava muito doente, com princípio de Alzheimer. Carlos faz um desabafo. Depois de tantos anos, a sensação de impunidade ficou. Ele não acredita que pessoas que fizeram isso com a sua irmã deva ter sofrido muito na vida. Ele não acha que uma pessoa que faz uma coisa dessa simplesmente deita a cabeça no travesseiro e dorme tranquilamente. Se foram essas pessoas ou qualquer uma que tenha sido, ele pensa, eles devem ter casado, ter filhos, e como eles olham
nos olhos dos seus próprios filhos. Como eles podem olhar no rosto dessas crianças? Questiona. A casa de Araceli sofreu algumas pequenas mudanças e ficou de herança para Carlos. Desde o meado de 1985, a rua antes era chamada de Rua São Paulo, tornou-se Rua Araceli Cabreira Crespo. O colégio onde Araceli estudava hoje já não existe mais. Ficava na Rua General Câmara, Praia de Suá. No local foi construído uma igreja. O bar aonde Araceli teria sido vista pela última vez, atualmente funciona uma loja de cosmético no local. O bar franciscano, que foi o cativeiro da menina Araceli, já não existe mais, foi derrubado. Atualmente, seu lote encontra-se vazio e com várias placas e outdoors de propagandas. Está situado numa região nobre e valorizada da cidade, na Avenida Dante Michelini. O local aonde a menina Araceli está enterrada, eventualmente o túmulo recebe visitas de pessoas que se interessam pelo caso. Mas há uma segunda versão para a morte de Araceli. Teria sido a menina Araceli morta por queima de arquivo em plena ditadura militar? Dantinho era um latifundiário e gozava de uma enorme influência junto ao governo militar. Na versão da morte da menina, que envolve ele, afirma que Araceli foi raptada por Paulo no bar, sem a participação de Dantinho. Segundo as denúncias do promotor Vomar Bermudes, Dantinho passou a usar de sua influência com oficiais da ditadura para não ser condenado pelo crime. Esse homem tinha fortes ligações com a polícia e a usou para dificultar o trabalho de investigações dos policiais. No inquérito policial rolou de tudo, inclusive falsas acusações, uma delas contra o jovem de 17 anos, Fortunato Piscin. Fortunato Piscin morreu no mesmo dia em que o corpo de Araceli foi encontrado no matagal, supostamente de malária. Pouco tempo depois, Jorge Michelini, irmão de Dante, também foi encontrado morto. Jorge foi visto várias vezes na companhia de Lola, mãe de Araceli, no bar franciscano, mas a família Sanches negou qualquer envolvimento de Lola ou de qualquer outro membro da família com os Michelini. Depois teve a morte do sargento da Polícia Militar, José Homero Dias. Homero participou ativamente das investigações da morte da menina. Ele foi morto após receber a ordem de prender Paulo dos Santos, um traficante conhecido em Vitória, chamado de Paulinho Boca Negra, e seu comparsa, identificado como Capetinha. Supostamente, os dois criminosos foram apontados como autores da sua morte. Porém, o próprio Homero, que acreditava que quem falava mais alto nessas investigações era o dinheiro e não a verdade. Ele foi morto com um tiro nas costas. Até a mãe de Araceli, Dona Lola, foi arrolada como suspeita nesse caso.
Lola foi indiretamente a causadora do hediondo crime em que sua filha foi a vítima. Na sexta-feira, a mando de sua mãe, Araceli teria saído mais cedo da escola para levar um envelope no edifício Apoio no centro de Vitória, ainda em construção, mas que já tinha uns 3 ou 4 apartamentos prontos no 8º andar. A menina não sabia, mas o envelope continha drogas. Num dos apartamentos, Paulinho, Elau, Dantinho e outros se drogavam. Ela chegou, foi agarrada e não saiu mais com vida. Entre culpados, inocentes, supostos, o crime de Araceli continua sem solução até hoje. O assassinato de Araceli fez com que o Congresso Nacional instituísse o Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, à memória da garotinha lembrada, Araceli, todo dia 18 de maio. Se você tem notícia de alguma criança maltratada, denuncie, salve uma vida. Então, gente, eu deixo vocês com esse mistério tão triste e com uma sensação de impunidade sobre o caso da menina Araceli. Até os dias de hoje, a impunidade anda de mãos dadas com poder, dinheiro, influência, muitas outras coisas. Nesse mês de maio, que é o mês de combate ao abuso e à exploração sexual infanto-juvenil, se você tem ou sabe de algum caso, denuncie. Não se cale, porque você vai estar sendo, de uma certa forma, conivente com o que está acontecendo. Eu agradeço muito a companhia de vocês até aqui. Muito obrigado a todos. Tenham uma boa noite.